os agentes de IA médico vão substituir médicos especialistas. A inovação desorienta a concorrência. O paciente, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é negligente. Exatamente por ter quebrado em 2008 que eu sei a dor de quem vai empreender numa clínica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast de franquias, negócios e empreendedorismo que existe no Brasil. Toda semana é um conteúdo novo, um episódio novo, onde a gente apresenta um grande case, alguém que desenvolveu uma trajetória de escala incrível, alguém que começou do zero e hoje tem uma história inspiradora para contar. Estamos aqui com o Antônio Carlos Júnior, da Companhia do Médico, uma empresa que está escalando clínicas médicas no Brasil. Estou aqui também com a Flávia, minha sócia, e já esse episódio vai começar com tudo. Flavinha, se apresente para a galera aí, poder te conhecer também. Boa, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito gostoso esse papo com o Antônio. Estou ansiosa para conhecer essa história um pouco mais de perto e vai ser incrível, eu tenho certeza. Vamos lá então, começar? Vamos. Vamos nessa. Antônio, seja bem-vindo oficialmente ao Franquia Cast. Obrigado. É isso aí. Cara, primeiro, fala um pouco de frente para trás, assim, antes de contar como tudo começou. A gente estava falando aqui dos bastidores, você vem de uma carreira médica, né, e teve que se especializar como empresário para hoje ter uma clínica multidisciplinar com 4 unidades crescendo, 2.000 metros quadrados, franqueando o negócio, agora com um livro. Depois a gente vai pedir até para você também contar do seu livro. Mas antes de contar dessa história, fala hoje, em números, o que significa o teu negócio, o que é o teu negócio, a quantidade de pacientes que você atende, faturamento, tamanho, só para a galera entender a proporção do business. É isso aí, galera. Primeiro prazer aqui estar no podcast de um cara que eu admiro, conheço, já participei de eventos do Rafael. O Rafael, além de tudo, é músico, eu sou músico também, toco bateria, então mesmo? aqui já tem a conexão total. Mas enfim, falando da Companhia do Médico, nós somos uma empresa que começamos em 2020, abrimos 4 unidades em menos de 4 anos, da pandemia para cá, naquela confusão da pandemia, a gente abriu em outubro de 2020. Hoje nós fazemos uma média de 25 mil atendimentos por mês. E, na verdade, nós utilizamos basicamente 2 estratégias. A estratégia da recorrência e do ecossistema. Como é que funciona isso? A gente tem um programa dentro da unidade que se chama Programa Companhia do Médico, que ele é um programa de recorrência para a gestão de doenças crônicas. Então, aquele paciente que é hipertenso, diabético, obeso, enfim, tem alguma doença crônica, que hoje 50% da população brasileira tem algum tipo de doença crônica, esse cara é tratado dentro do nosso ecossistema com recorrência. Recorrência de atendimento mesmo. Então, quando eu falo recorrência, é lógico que tem a parte financeira que traz previsibilidade para a clínica, mas tem a recorrência de atendimento, que eu não acredito no modelo de consulta-retorno em alta para esse tipo de caso, né? Então, se a doença é crônica, precisa de recorrência de atendimento e o que traz uma recorrência financeira. Com isso, hoje a gente tem 6 mil clientes ativos em nosso programa de recorrência e o ecossistema, que é o outro braço da estratégia. O ecossistema é porque a gente não é dono de todos os ativos que estão dentro das nossas verticais. Então, eu como cardiologista tenho um serviço lá de cardiologia dentro da vertical, mas eu plugo um serviço de oftalmologia, de endoscopia e colono, de fisioterapia, de odonto, de exames de imagem. Eu tenho uma tomografia lá, por exemplo, que custou 4 milhões. É um investimento maior do que eu gastei no prédio. Então, eu sempre falo assim, a gente tem um ativo muito grande, mas a gente é uma empresa satellite, se for olhar a fundo, porque, na verdade, os nossos ativos são muito pequenos perto do que a gente tem na vertical com esses parceiros. Então, o que a gente criou foi um ecossistema de serviços de saúde, com vários parceiros plugados a esse ecossistema, o que aumenta a percepção de valor para eu vender o programa de recorrência para o meu cliente. Então, são esses números hoje. 6 mil clientes, mais ou menos 25 mil atendimentos mês, gerando tráfego de pacientes para todos esses parceiros, né, que estão no nosso ecossistema. Alguns parceiros estão lá em parceria mesmo, outros estão só pagando um aluguel, mas eles acabam tendo todo esse fluxo, esse tráfego de pacientes dentro do nosso ecossistema. Cara, muito bom. Ou seja, 2020 para 2025, 4 anos, 4 CNPJs novos. Na verdade, nem um CNPJ novo, porque dentro de uma clínica deve ter vários CNPJs, né? Mas uma clínica nova. Como é que foi essa virada de chave para você deixar de ser um cardiologista? Foi essa a tua formação? Isso. Na verdade, eu sou nutrólogo
E depois eu fiz pós-graduação em cardiologia. Meu RQE, né, minha especialização mesmo é como nutrólogo. Trabalho. Como é que foi isso, Antônio? Tu deixou de atender, tu já atendeu mesmo ali como cardiologista, fez aqueles exames. Como é que tu conseguiu mudar a tua visão do que era o teu principal trabalho, atividade, a missão de vida, podemos se dizer, deixando de ser um especialista para ser um empresário? Porque essa passagem de bastão, poucos médicos e profissionais autônomos conseguem fazer, e você aparentemente fez com muita maestria. O que você teve que descobrir ao longo desse caminho? O que aconteceu ao longo desse caminho que você viu a necessidade de posicionar como empresário e construir um negócio escalável? Adivinha, né? Quebrando. Em 2008, eu tive uma clínica com um sócio médico e a gente montou a clínica sem nenhuma noção de gestão, de liderança. A gente montou imaginando o seguinte: sou médico, meu sócio é médico, e a gente vai abrir uma clínica e a gente vai ganhar muito dinheiro porque A gente sabe atender o paciente. a gente sabe atender o paciente. E, cara, 6 meses depois eu me vi numa situação ali que a coisa não performava, numa clínica focada em pacientes particulares, como é hoje. Resumindo, quebramos, vendemos a clínica toda por 20%, 30% do valor de ativos que a gente investiu. E eu voltei para a realidade da maioria dos médicos, que é trabalhar em consultório, plantões de terapia intensiva, plantões de emergência. Fiquei nessa vida uns 10 anos. Eu tenho 20. 2008 até 2018. Por aí, talvez por aí. Aí, nesse meio do caminho, eu assumi uma chefia de serviço de cardiologia dentro do hospital. Então, eu já tinha a Checkup Core, que é uma empresa de cardiologia que eu tenho até hoje dentro de um hospital. Aí eu fui crescendo, mas não como empresário, como técnico, né? Mas ficou com algum traumazinho do empreendedorismo? Total, trauma total. Mas aí a gente tem um amigo em comum, que é o Flávio Augusto da Silva, e esse cara, ele planta a sementinha do empreendedorismo na nossa cabeça, né? Verdade. Então, começando a seguir... GV Sauro. Aquelas caixinhas de pergunta dele no Geração de Valor. Eu até, quando entreguei o livro para ele, para o Flávio, eu falei isso, que o Clínica Escalável, que é o meu livro, né, de modelo de negócio, ele surgiu de 2 caixinhas de perguntas do Flávio. Mas literalmente, isso não é força de expressão. O Flávio respondeu uma caixinha de pergunta de um seguidor que perguntou por que ele investia em educação. Ele falou: cara, educação tem recorrência, margem, escala, tributação baixa, mercado endereçável alto, Estado falhando na solução do problema. E eu olhei para aquilo e falei: cara, eu consigo preencher todos esses pré-requisitos. O Estado falha na solução do problema de saúde, a medicina tem benefício tributário da equiparação hospitalar, a gente paga muito menos imposto do que uma empresa de lucro presumido normal. Eu consigo ter margem, porque o serviço a gente consegue ter uma margem bacana, acima de 35%, 40%. Então eu fui olhando aquilo e falei: cara, dá para montar um modelo de negócio. Talvez a única... Tu criou a recorrência no meio do Isso. negócio. E aí, o que não cabia ali? Escala. Falei: cara, não dá para escalar, porque tem um limite da agenda, né? Hoje, um médico de consultório, para escalar, ele tem que cuidar de ter uma agenda com o menor absenteísmo possível e aumentar o ticket. Fora isso, ele não consegue escalar além disso. Então, eu falei: cara, como a gente vai criar isso para ter uma escala? E aí fui estudar, o Rafael, fui estudar, e aí encontrei um guia da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que é um guia que fala de modelos de remuneração médica. A ANS, desde 2019 para cá, ela estava sugerindo modelos alternativos de remuneração médica para que trouxesse equidade, trouxesse mais facilidade, acessibilidade para os clientes com um ticket menor. Então, naquele modelo dela, estava bem claro para mim, assim, se você usa muito aquele serviço, o ideal é que você consuma ele através de recorrência. Se você usa pouco e o serviço é barato, você pode usar no modelo de demanda. Se você usa pouco e é muito caro, você pode usar no modelo de pacote. Então, a Agência Nacional de Saúde estava sugerindo mix de modelos de remuneração para diferentes mix de prestação de serviço. E um deles era a recorrência. Se o paciente tiver algum tipo de doença crônica, o recomendado por eles, que eles chamam de capitation, é o modelo de recorrência. Aí eu falei: cara, é aqui que está o negócio. Porque se eu gerar recorrência, segundo a ANS, esse cliente precisa de recorrência de atendimento, mas esse cliente vai me pagar de forma recorrente. Então ele vai me gerar a previsibilidade que eu preciso para escalar. Cara, eu achei muito interessante isso que a ANS fez. Eu não tinha a mínima noção que a agência pensava no lado empreendedor do médico, porque é isso que eles fizeram na prática, né? A tua história é a história de muitos
empreendedores no Brasil, né, Flavinha, que começam a empreender por necessidade ou por oportunidade, que foi o teu caso, mas tem zero vocação, ou seja, o cara nunca escutou falar no estudo de fluxo de caixa, capital de giro, marketing, gestão comercial, funil de vendas, esquece. Isso que você nunca tinha ouvido falar nisso até então, naquela época. E olha que legal, a ANS que você está descrevendo, ela atuou naquela época para você como uma mentoria, né? De cara, como cobrar pelo teu serviço, como criar um modelo de negócio ali pautado em produto recorrente. Achei muito interessante isso aí. Eles chegaram a sugerir também preço ou não? Não, ali eles sugeriram modelos de remuneração, porque quando a gente fala modelo de remuneração, não é exatamente como o cliente vai pagar, se vai ser no dinheiro, no Pix, no cartão, não é isso que eles falam ali. Eles falam como esse recurso vai ser alocado em relação aos diferentes tipos de tratamento. Por exemplo, na clínica a gente tem cirurgia de catarata, custa lá, sei lá, R$8.000 uma cirurgia de catarata, é um pacote. Ninguém vai cobrar recorrência para catarata, ninguém vai cobrar recorrência para uma consulta de emergência ali. Agora, se o paciente tem uma doença crônica, a recorrência, o pagamento prospectivo e recorrente é o mais indicado, inclusive pela ANS, porque fica mais barato para o cliente, então traz equidade e acessibilidade, que é uma das bandeiras da Agência Nacional de Saúde e do SUS, né, trazer equidade para pacientes que não podem ter um plano de saúde, mas querem mais do que o SUS pode oferecer. E aí a minha visão foi trazer isso, enxergar que essa recorrência de atendimento me traria também uma recorrência financeira. E aí entrou a mentalidade empreendedora ali e falou, cara, isso é um casamento perfeito. Não é à toa que está na capa do meu livro como bom para a sua clínica, melhor para o paciente, porque é o casamento perfeito mesmo, assim, a clínica escalável, né, esse modelo de recorrência me trouxe previsibilidade financeira e previsibilidade de saúde para o meu cliente. Então, um casamento perfeito que a gente enxergou numa maneira de escalar. Hoje são 6.000 clientes. Qual é o perfil desse cliente? O cliente que não tem plano de saúde, mas que é mais do que o SUS pode oferecer. E é um universo gigante, o Rafael. São mais de 70% das pessoas não têm condições de ter plano de saúde. E, assim, né, no meio disso tudo, uma coisa que me vem à cabeça é que o assunto de medicina preventiva está muito mal difundido no Brasil. A cultura do Brasil não é de ir atrás desse tipo de serviço. Pelo contrário, a gente muitas vezes espera para conseguir, para ir até o médico só quando a gente está nas últimas das últimas e acaba descobrindo várias doenças que a gente poderia ter prevenido antes. Como é que tem sido esse trabalho para você de fazer esse marketing, de divulgar esse serviço da medicina preventiva para a tua clínica? Não é só a medicina preventiva, é também a gestão da doença. Então a gente faz um trabalho até junto aos médicos mesmo. Eu costumo dizer que essa recorrência, que esse programa de acompanhamento, ele não é um modelo de pagamento, ele é um modelo de atendimento. Tá? Então quando o paciente chega na nossa clínica e o médico tem um diagnóstico ali de que ele tem uma doença crônica, hipertensão, o próprio médico já sugere. O ideal é que você faça um programa de acompanhamento, porque você é hipertenso, você vai precisar fazer tantos eletros durante um ano, tantos mapas, né, que é a monitorização da pressão durante um ano. O ideal é que você venha em consultas comigo 3 ou 4 vezes por ano, até a gente ajustar todo o teu tratamento. Então, quando a gente faz isso no modelo de recorrência, sai mais barato no longo prazo. Tem pacientes lá que a gente faz o cálculo prospectivo de economia dele na faixa de R$3.000, R$3.800, dependendo da quantidade de uso que ele faz, ele economiza isso no longo prazo e adoece menos. Então, uma recomendação sempre que eu dou para o paciente que não tem condições de ter um plano de saúde é que ele adoeça menos. Faz mais prevenção, faz mais gestão da tua doença, porque quando a corda apertar mesmo e não tiver jeito, o SUS resolve. O SUS é um sistema muito bem desenhado, mas ele não consegue dar suporte na medicina ambulatorial. Então você vai hoje agendar um exame eletivo, uma consulta eletiva, realmente o SUS não tem condições de absorver isso. Mas se você chega na porta de um hospital público infartando, ele te atende, cara, com as mesmas condições que um hospital particular. Acidente, então, cai avião do Luciano Huck, onde ele vai parar? Ele para no SUS. Bolsonaro precisou de tomar uma facada, onde ele foi parar? No SUS. O SUS é a porta de entrada até para o rico. Se Deus me livre e guarde acontecer alguma coisa com a gente, é lá que a gente vai parar na porta de entrada. Então o SUS resolve emergência. O que o SUS não resolve é eletivo. Então se esse paciente procurar ter um tratamento eletivo, obviamente que caiba no bolso, né, que seja acessível, e adoecer menos, o SUS vai ser um guardião dele quando ele precisar
infelizmente, precisar de um tratamento emergencial. Então, a primeira forma de captação desse paciente é através da urgência, vamos dizer assim, do tratamento inicial, onde ele precisa, de fato, ser atendido por médico, e dali vocês vendem o plano, né? Então, ele tem primeiro uma consulta pontual para que dali o teu médico seja o vendedor daquele plano recorrente, é isso? Isso, surge da clínica, né. Lógico que a gente tem hoje uma equipe de suporte lá e tem como é que se diz, uma seleção de pacientes padrão ali, onde tem algumas perguntas: "Você já tem alguma doença crônica? Faz tratamento com algum remédio? Vem na clínica de forma recorrente?". A gente meio que qualifica esse cliente que provavelmente vai migrar para o programa, porque só faz sentido a recorrência se ele tem doença. Esse é o nosso perfil de cliente ideal. A gente não vai vender para uma criança de 20 anos, de 12 anos, nem para um jovem de 20 que não tem nenhum tipo de doença. Porque, para mim, a grande questão é a gestão. Mais do que a prevenção, é a gestão. Então, meu foco é paciente doente, paciente que precisa de gestão. Porque foi uma coisa que aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu descobri a doença agora, o câncer, no ano passado, uma coisa que me chamou muita atenção, Rafael, foi que, na primeira consulta que eu tive com a oncologista, ela me deu o meu tratamento inteiro do ano. Eu já sabia em abril o que eu ia fazer em dezembro. Ó, você vai passar 28 vezes aqui pela radioterapia, você vai fazer tantas sessões de químio, você vai no nutricionista, você vai vir comigo, você vai fazer. Eu já sabia até a cirurgia do final do ano. E ali eu falei, cara, como é importante ter gestão de doença. A gente não pode delegar essa gestão pro paciente. Quando o paciente tem até um plano de saúde, a gestão da doença está na mão dele. Se ele não for ao médico, ele não está tratando nada. Meu pai teve plano de saúde de 30 anos, usou 2 meses antes de falecer. Ele internou, faleceu. Meu pai nunca fez gestão da saúde dele, apesar de ter um cartãozinho de plástico na carteira que é o plano de saúde. Então, o plano de saúde, dinheiro, Pix, cartão, isso são formas de pagamento. Um programa de acompanhamento é um atendimento. É uma maneira de cuidar da saúde. Nunca diferente. tinha parado para pensar nisso. Gestão da saúde, de forma proativa, Proativo. né? Como você mesmo colocou, porque o paciente, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é negligente Negligente, com a procrastinador. própria saúde dele, né? Procrastina com Eu digo por mim também, né? Acho que todos nós, de certa forma, somos. Eu descobri por acaso isso aqui, a minha doença por acaso. Eu procrastinei total, assim, era para ter feito aos 45 anos, fui fazer aos 46. Então a gente Já revelando a sua idade, né? Que foi uma surpresa aqui para nós, né? O cara desde 33 anos chega aqui e fala que tem 47, né? Mas eu quero chegar nesse ponto ainda Vamos lá. da sua doença, cara. Mas antes disso, falando ainda daquela história, 2008, você teve aquela experiência empreendendo pela primeira vez, abrindo o primeiro consultório, 6 meses, fechou. Trauma, voltou para o mercado de trabalho, plantão, atendimento, 10 anos, se recompondo até que você viu na ANS esse insight, fez, cara, Flávio Augusto, ANS, dá para fazer uma parada aqui, 2019 para 2020, tava vindo pandemia ali, e aí você decide criar a tua primeira clínica da Companhia do Médico, foi isso? Foi isso, exatamente. Naquele momento, o que mudou do empreendedor, do Antônio empreendedor de 2008 para o Antônio empreendedor de 2020, que além da coragem de fazer esse negócio diferente, além da oportunidade de ter colocado esse negócio da recorrência, o que mudou? Talvez incompetências, o que você teve que descobrir para que você desse mais esse passo e agora bem sucedido? Cara, a mentalidade empreendedora. Com certeza, as skills que faltavam, a formação técnica. O médico tem uma formação técnica muito grande, mas ele não tem a formação nessas skills de empreendedorismo, gestão, liderança, que foi o que eu fui estudar. Eu fui o aluno da primeira turma de MBA do Flávio, né, com o Thiago Negro, e lá, cara, lá foi sensacional, a virada de chave total, assim, de entender. Quando foi isso? Mas foi em 2022, né? Mas aí eu já estava seguindo, mas acho que foi 21, mas eu já estava seguindo o Flávio. Mas a Companhia do Médico, ela não surgiu do jeito que ela é hoje, não. Ah, bom saber. Ela surgiu. Como é que ela surgiu? Eu estava procurando um espaço intuitivo, você foi intuitivo, fazendo, acontecendo. fui modelando e melhorando o produto, porque ela surgiu assim, eu estava precisando de um espaço para expandir a Checkup Core, a minha clínica de cardiologia. Aí entrou meu sócio, o Luiz, que estava precisando de um espaço para expandir, ele não é médico, mas ele tem uma clínica de imagem, estava precisando de um espaço para expandir a clínica dele. E a gente estava procurando ali um espaço, sei lá, de até 100 metros quadrados para mim, ou 100 metros quadrados para ele.
E a gente conseguiu um espaço junto, de 800 metros quadrados. Eu coloquei minha clínica, eu coloquei a dele, e a gente ficou olhando para... Sobrou 600 Sobrou metros, o que 600. a gente faz aí O que a gente faz? Aí entrou um centro cirúrgico, que é onde a gente opera catarata hoje, porque entrou a Oftalmo 2020, que é uma empresa parceira nossa. Aí entrou a Reab Cardio, que é um centro de reabilitação cardíaca, entrou o odonto, entrou o laboratório, entrou... Isso no formato de parceria. De tipo, parceria. O ecossistema, você alugou o espaço pra galera, sublocou. Subloquei espaço, alguns por valor mesmo fixo, outros por parceria, mas sem entender que eu estava criando um ecossistema. Perfeito. Quando eu comecei a seguir o Flávio e entender que, cara, o que eu faço aqui é um ecossistema de parceiros. E aí a gente tinha, na época, meu sócio tinha um modelo desses de cartão de desconto que ele vendia lá, a gente pagava e usava o desconto. E eu falei, cara, não é isso, não é cartão de desconto que a gente precisa aqui, ô Luiz. Até porque me incomodava dar desconto para um cliente que não era meu cliente. Tipo assim, o meu cliente particular vem aqui e paga 350 numa consulta. Aí o cliente do cartão de desconto chega aqui e paga 70, mas por quê? O cartão de desconto me manda 2, 3 pacientes por mês. Então eu comecei a entender, não, cara, se for para dar desconto para alguém, eu vou dar desconto para o meu cliente recorrente. Então vamos criar aqui um programa, esse cliente vai entrar no programa porque ele está precisando de cardiologia, por exemplo, e se ele precisar de uma tomografia, eu dou desconto a ele, mas eu dou porque ele é do meu programa, eu dou porque ele é meu cliente recorrente. Então a gente criou esse ecossistema. O cliente entra porque ele entrou por alguma especialidade de doença crônica que ele está tratando, e eventualmente, se ele precisa de desconto em alguma outra área, seja na cirurgia de catarata, na tomografia, ele tem esse desconto porque ele é meu cliente recorrente. Então fez todo sentido pra gente aquilo ali, a gente criou dessa forma, entendeu? E de onde é que veio a ideia do nome? Companhia do Médico? É. Na verdade, Esse nome é muito bom, tá registrado no NPI? está registrado, Cara, NPI. esse nome é muito bom. Na verdade, a Companhia do Médico, ele vem de... O DNA do nome, ele é duplo, né? Ele é a Companhia do Médico, uma empresa feita de médicos, então uma companhia feita de médicos, e Companhia do Médico, o ato do profissional médico que acompanha os seus pacientes. Então ela tem um duplo sentido no nome, como geração de valor, né? Uma geração de valor ou gerar valor para as E pessoas. talvez tenha um terceiro sentido aí também, que tipo assim, são as coisas que estão dentro do ecossistema dos médicos. Assim, quando a gente bota assim, médico e companhia. Uhum. Pode Camarão ser. e companhia. É isso. Por que companhia? Porque tem camarão, tem peixe, tem outros frutos do mar. Isso. Tem todos os tipos de médico ali dentro, como se Isso, fosse. Aqui isso. eu tenho um mix de médicos, uma companhia de médicos gigante. Isso. Foi Muito exatamente, legal, cara. exatamente dessa E aí, brigando o nome. sendo, tipo, o cara que é atendido pela companhia do médico hoje pela primeira vez, ele, qualquer tipo de doença ou situação que ele está passando, ele vai ser atendido lá dentro. Vai ser atendido. Aí, Várias especialidades. hoje são mais de 30 especialidades, mais de 100 médicos no ecossistema. Sempre assim, alguns no modelo de coworking, outros que trabalham para a gente, outros que têm serviços. São vários os modelos desse médico ou desse serviço médico que está lá dentro. Pode ser na parceria, pode ser que trabalha para a gente, pode ser um plantonista clínico, enfim. Tem vários modelos, mas hoje, juntando todos esses modelos, são mais de 30 especialidades e mais de 100 médicos. Cara, eu quero entrar nesse assunto agora, que é falar de ecossistema. Você falou de ecossistema algumas vezes, eu acredito muito que hoje os negócios eles precisam migrar cada vez mais o seu modelo para estar inserido dentro de um modelo de ecossistema, por vários motivos. Porque em ecossistema você capta sinergia, em ecossistema você tem mentalidade de dividir para multiplicar, em ecossistema você tem um ativo mais leve, você consegue expandir de forma mais leve também, porque quando você se estrutura muito de forma pesada inicialmente, você tem que ter muita dificuldade na expansão. Isso a gente vê em vários segmentos, não só o segmento médico, como vê lá, o segmento de alimentação, que hoje compõe mais de 60% dos CNPJs do Brasil. Onde o cara vai e monta sua indústria, sua cozinha, seu frigorífico, quando vê, não consegue mais crescer, porque está ali preso ao redor daquela estrutura que está pesada. Deixa eu me aprofundar mais dentro do teu modelo de ecossistema. Você falou, dá para ganhar dinheiro assim, assado, assim, assado, assim, assado. Da onde vem a maior parte da tua fonte de receita? Se a gente fosse pegar assim uma DRS, 3 primeiras linhas, e quão leve de fato é esse modelo, porque você está agora franqueando. Então esse franqueado, ele vai investir numa clínica da Companhia dos Médicos, vai entrar no espaço de 12 metros quadrados, vai investir quanto? Quais são os modelos de receita dele ali dentro? Qual é o payback estimado para essa franquia? Traz um pouco essa visão para a gente, porque você já franqueou o negócio, né? Você já formatou. A gente faz muito isso dentro das nossas empresas também, que
entrar dentro de um negócio, redesenhar o modelo de negócio, trazer um ecossistema que não existe ali dentro e deixar ele leve para expandir em franquias. A gente tem um dos braços, inclusive, da nossa frente de expansão, mas eu gosto muito de estudar as boas práticas que tem no mercado. Traz um pouquinho aí do que você vem fazendo, dessa tua visão de futuro, para a gente poder também entender. Então, Rafael, exatamente por ter quebrado em 2008 que eu sei a dor de quem vai empreender numa clínica, aonde está o calo de quem vai empreender numa clínica. Então, na verdade, hoje o mais difícil para um novo empresário médico ali na clínica, o que mais consome, digamos assim, fluxo de caixa dele é a contratação dos médicos, especialistas. Então, eu precisava pensar num modelo que retirasse esse OPEX de dentro da operação desse novo franqueado. Foi aí onde a gente criou os especialistas remotos. Como é que funciona isso? Hoje, um novo franqueado, se ele quiser abrir uma unidade, ele não precisa abrir uma unidade igual a minha, de 2.000 metros, nem de 1.000 metros ou 800 metros. Ele pode abrir uma unidade de 300 metros quadrados, colocar ali 4, 5 consultórios, contratar um clínico. Ele não precisa contratar mais nada, ele contrata um clínico plantonista, que é, inclusive, muito mais barato hoje, né, do que um especialista. Ele contrata esse clínico, só que ele vai fazer parte do meu ecossistema de especialistas remotos. Como é que funciona isso? A gente vai abrir uma agenda, um encarte coletivo e uma agenda que funciona para todas as unidades. Então, se um paciente da sua unidade franqueada precisar de um neuro, a gente vai agendar a consulta de um neuro 3 horas da tarde, por exemplo, e o teu paciente, na sua unidade, vai entrar nessa consulta na companhia do médico, aquele médico plantonista que está lá junto com ele. Então, o paciente acaba sendo atendido por 2 médicos. A experiência... O clínico geral, que vai estar com ele presencialmente. Presencialmente, com a experiência, com o suporte, com o parecer do neurologista que está acessando o remoto. Uma telemedicina. Numa teleinterconsulta. A teleinterconsulta é um modelo de telemedicina que pressupõe exatamente isso. É uma conversa entre 2 médicos, na presença ou não do paciente, num formato de dar um parecer para esse profissional clínico da ponta. Então, assim, a gente acaba levando acessibilidade que só um remoto proporciona, mas sem perder a experiência do presencial. Então, o paciente tem experiência do presencial, ele vai ser medido, ele vai ser pesado, ele vai medir a pressão lá no dia da clínica, presencialmente na clínica, vai acessar o especialista remoto que vai dar aquele parecer. Estou dando um exemplo de neuro, mas pode ser gastro, cardiologista, enfim, qualquer especialidade. No máximo, ali em 15 minutos, o especialista consegue dar o parecer dele para o médico clínico. Terminou aquela teleinterconsulta, o médico presencial leva mais 20 minutos ou meia hora para encerrar aquela consulta, dando as orientações, enfim, traduzindo o que ele ouviu tecnicamente desse especialista para a linguagem do paciente na experiência do presencial. Então, ele sai dali, passa na recepção, já deixa os exames dele, passa na recepção, já imprime aquele receituário que o médico remoto fez. Então, eu consigo, com isso, reduzir o custo do franqueado imediatamente. Se eu tivesse lá em 2008 uma empresa que me desse esse suporte, eu não teria quebrado, porque o que me fez quebrar foi exatamente o fluxo de caixa, a má gestão financeira, porque para eu colocar 20 especialistas lá ociosos, é lógico que minha operação não se sustentaria. Hoje, nenhum franqueado precisa ter 20 especialistas ociosos. Ele contrata um clínico, que hoje, a depender do local, você consegue um clínico a 800, a R$1.000, um período de 8 às 5, ali, 8 às 7. Você vai ter isso 5 vezes na semana, são R$5.000, 20 mil por mês, em média. Hoje eu tenho uma operação que ultrapassa 400 mil por mês de custo com especialista, mas o meu franqueado só vai precisar de 20. Entendeu? Porque eu vou dar o suporte nas especialidades. E esse suporte na especialidade, esse encarte único que eu chamo, é exatamente o argumento de venda dele para o programa. Então, ele vai vender mais programa porque ele está vendendo 30 especialidades. Ele está vendendo acesso aos exames com desconto. Ele está dentro do meu ecossistema. A unidade franqueada vira uma unidade de adesão do meu programa. Então, o paciente vai aderir ao programa por lá. É um Gympass da saúde, digamos assim, né? Um Gympass das clínicas. O cliente paga lá a recorrência dele e acessa os especialistas remotos. Então, isso vai reduzir o custo imediatamente e alavancar a venda, porque faz parte de um ecossistema muito mais amplo. Deixa o ecossistema muito mais humanizado também, né? Porque quando você fala de telemedicina, você imagina já algo mais distante, mas como você traz a experiência para dentro do consultório, você consegue deixar tudo muito mais seguro, humanizado para aquele cliente, e ele ter a certeza de que ele vai realmente conseguir ter um acompanhamento de um médico que vai estar olhando para ele, não um médico de telemedicina que vai ter uma consulta uma vez, depois nunca mais vai ver ele na vida.
Isso aí A foi bem telemedicina ela é interessante. consumida da maneira errada no Brasil, porque quando a gente pensa em telemedicina, a gente pensa o médico em algum lugar, numa clínica, e o paciente em casa, né? Esse é o que ficou. Não, é a facilidade de dentro de casa acessar o médico. Eu penso na telemedicina, é o contrário. É o paciente na clínica e o médico onde ele estiver. O primeiro modelo de telemedicina que a gente conhece é a teleradiologia diagnóstica. Quando você vai para uma clínica fazer uma tomografia, o radiologista não está lá. Você está na clínica dentro do aparelho de tomografia ou de ressonância. E o radiologista pode estar em Dubai laudando. Sim. Então, essa é a ideia também para consulta com o especialista. Você, paciente, tem que estar na clínica para você poder ter a experiência presencial, o atendimento, a conveniência de ser perto de casa do presencial. E o especialista ele pode estar onde ele quiser. É ele que está livre para atender de onde quiser, entendeu? O suporte do especialista não é para o paciente. O suporte do especialista é um parecer para a clínica. Para que o paciente tenha acesso a esse especialista, ele tem que vir na clínica. Você de casa não acessa o especialista. Isso é uma regra que a gente coloca. De casa você não tem acesso ao meu especialista. Você tem que ir até a clínica, mas aí é uma clínica de proximidade. Aí, quando a gente abre se eu abrir uma clínica aqui em Alphaville, meus pacientes vão ser os pacientes de Alphaville. Então, ele vai até a clínica mais próxima e acessa um especialista que pode estar em Rondônia, mas vai dar o suporte a ele, entendeu? Naquela especialidade. Cara, eu achei muito inteligente esse modelo. Legal. Nunca tinha visto nada igual. Quero até entender de onde você tirou essas ideias. Enquanto estava descrevendo aí sobre e até explicando pra gente a diferença de telemedicina e teleinterconsulta, eu lembrei da consulta que eu tive, na verdade, de um evento que aconteceu com a minha avó enquanto a gente estava lá em Orlando, uns 6 anos atrás. Não, me perdoe, corrigindo, 4 anos atrás, foi um pouco depois da pandemia. Não, foi exatamente janeiro, antes da pandemia acontecer, foi janeiro de 2020. Você estava nesse momento aí, eu estava lá em Orlando, minha avó teve uma crise de asma, e aí precisou ser internada, a gente não sabendo o que era, aí estava escutando os rumores lá do coronavírus, e aí ela com várias crises, não estou conseguindo respirar direito, como é que chama aquele negócio da respiração baixa? Saturação baixa, ela foi internada. E eu entrei com ela porque eu era a única pessoa que sabia falar inglês na família ali, junto com todo mundo. E aí veio os médicos de plantão ali, os clínicos gerais, com um tablet sobre rodas, assim, era tipo um robozinho de roda assim, botou na frente dela e ligou, conectou a uma médica, estava em algum lugar do mundo, e Pneumologista. devia ser, né, um especialista. E aí começou a falar com ela e com as pessoas que estavam ali, através até da minha tradução, ficou um negócio ali de 6 mãos. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com essa experiência. E eu achei muito legal você agora falar um pouco da tua experiência estratégica, colocando isso em prática, porque eu acho que isso é um modelo ganha-ganha até para esse médico lá, especialista. Porque esse cara, ele não tem mais a responsabilidade de estar acompanhando o paciente. A responsabilidade de acompanhar o paciente, me corrija se eu estiver errado, é do clínico que está ali fazendo fez a adesão dele, e é ele que vai fazer o programa de gestão da saúde com o paciente direto, e ele vai puxando os especialistas. Ou seja, a hora do especialista é só consumida naquele momento. Depois o especialista ele não tem necessariamente aquele débito, né? Como aquela, é mais ou menos assim que funciona. Não só é isso, como isso é o recomendado, porque a gente desaprendeu a consumir saúde. A saúde está sendo consumida de maneira errada. Hoje o paciente sente uma dor no joelho, ele vai no Google e pesquisa qual é o médico que resolve dor no joelho. Aí o Google responde, ortopedista, sei lá. Sim. E aí ele vai no ortopedista, mas isso está errado. O ortopedista é atenção secundária. O paciente tem que entrar nos níveis de atendimento de saúde pela atenção primária. A atenção primária é quem faz gestão de doenças crônicas. Ela faz o básico e ela encaminha para pegar um parecer com o especialista quando necessário, e o paciente volta para ela, a gestão. Isso eu não inventei, isso na verdade é como deveria ser, mas que ninguém faz, tá? Hoje a maioria acaba indo para o especialista e fica lá. Sim. E o clínico está perdendo o sentido de existir, quando na verdade o clínico é o cara que tem que, é o médico que tem que coordenar essa gestão. O especialista, o Rafael, ele tem que ser como um exame diagnóstico. Você vai na tomografia fazer um exame diagnóstico e volta. O radiologista não fica acompanhando o teu caso só porque ele que deu o diagnóstico na tomografia. Sim. Ele é pontual, você acessa o radiologista, ele dá um diagnóstico e você volta para acompanhar aqui. O especialista, a mesma coisa. Se você está
está fazendo gestão de doença crônica, um clínico, e você precisou, sei lá, de um parecer de um cardiologista, vai lá, o cardiologista dá o parecer dele, você volta e a gestão continua aqui. Porque isso é como deveria, a medicina como deveria ser, entendeu? Isso não foi inventado, isso foi... Porque às vezes a inovação, né, eu tenho uma frase que é a inovação desorienta a concorrência. Só que inovação não é necessariamente criar nada novo. Às vezes é prestar atenção numa estratégia e criar uma nova maneira de fazer a mesma coisa. Que eu acho que o meu insight veio daí, de prestar atenção no modelo de teleinterconsulta, prestar atenção no modelo da ANS de sugerir recorrência. A teleinterconsulta, na verdade, é uma resolução do CFM, resolução 2314 de 2022, ela é muito recente. É nova. É muito nova, ela foi acelerada pela pandemia. Então, já existia ali a telemedicina, a teleradiologia, né, diagnóstico, isso já existe há mais tempo. Os radiologistas não ficam mais presencialmente na clínica, todo mundo sabe disso, eventualmente tem um ou outro, mas a maioria lauda à distância. Mas esse conceito de consulta, de teleinterconsulta, ele foi acelerado na pandemia e virou resolução em 2022. Então você acredita que esse é o modelo do futuro da medicina? Eu acho que é o modelo que vai escalar e digo mais. Aí isso pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que o futuro é isso. Eu acho que a IA, os agentes de IA médico vão substituir médicos especialistas. Queira a gente ou não, mas daqui a 10 anos, se você chegar no hospital e o cara falar para você, ó, eu tenho robôs de IA aqui que operam a tua apendicite com 99% de sucesso. Ou tem o melhor cirurgião aqui da cidade que opera com 92% de sucesso. Você vai querer qual? Você vai querer o de 99%. Fora que, além dessa informação, também tem o custo de cada um, né? Talvez esse melhor especialista seja mais caro. Então a IA, eu acho que a IA, é óbvio que isso vai ter que passar por regulamentação, no CFM, Anvisa, tudo isso, mas se a IA pudesse ser esse agente remoto que vai dar suporte, tendo um médico presencial para carimbar, eu acho que a coisa pode até ser viável. Total sentido isso que você está falando. Você está, para mim, descrevendo a nova geração, uma nova era de um segmento, de um setor que está há muito tempo fazendo a mesma forma. Eu nunca vi ninguém descrever um modelo de atuação de saúde como você está descrevendo, e para mim isso está fazendo total sentido. E do jeito que você descreveu, não só é uma prática, você não só está sanando uma prática ruim do ponto de vista do paciente, que vai lá no Google e às vezes te autodiagnostica e pula o clínico geral, como também existe uma prática muito ruim do ponto de vista do médico, no Brasil, isso só acontece no Brasil, cara, de ter uma relação com o paciente dessa do WhatsApp, que vai além da consulta, da relação ali de atender, que virou uma parada muito louca. Às vezes o médico tá gastando horas e horas e horas e horas a mais, a vida dele para porque ele tem ali o WhatsApp de todos os pacientes que estão o tempo inteiro mandando mensagem para ele, teve uma dorzinha aqui, e vira insustentável para esse médico que muitas vezes não consegue escalar a hora dele e está preso nessa relação. Até para o médico especialista, isso é bom, porque imagina um especialista que ainda não está com um consultório lotado, ele ainda está começando na carreira, tem muito... Eu, quando dava plantão na terapia intensiva, dava plantão com vários especialistas. Eu nunca dei plantão na terapia intensiva com um recém-formado. Era o cardiologista que ainda não tinha um consultório cheio, era o reumatologista que não tinha um consultório cheio, o nefro. Então esses especialistas, eles têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Imagina eles compartilhando a agenda para 2, 3, 4, 5 clínicas. Então hoje, quando eu boto um psiquiatra lá atendendo para minhas 4 unidades, a agenda dele está aberta para 4 unidades. Então a probabilidade dele encher a agenda mais rápido é muito maior. Às vezes numa unidade ele não enche 20 horários ou 30 horários num dia, mas com 4 unidades ele só precisa de 7 pacientes por unidade particulares para poder encher a agenda. Então até para esse cara que vai ser o especialista remoto, ele tem uma maneira de alavancar o consultório de maneira mais rápida, entendeu? Trocando o plantão por uma especialidade que ele se formou tecnicamente, que ele pode atender de casa, né? Ele abre um computador em casa, igual aqui assim, e cai uma consulta, ele atende, cai outra, ele atende. Então é um ganha-ganha, porque a medicina me incomoda, esse fato de que para o médico ganhar dinheiro, alguém tem que perder, né? Hoje, nesse modelo sob demanda, para o médico ganhar dinheiro, o paciente tem que perder. Para o médico interessa o paciente doente. Se ele não está doente, ele não consome o exame, a consulta, enfim. E quando você trabalha a recorrência, quando você trabalha prevenção e gestão de doença, é um ganha-ganha. Eu ganho dinheiro para manter o paciente saudável. Eu não ganho dinheiro porque ele está doente.
Eu ganho dinheiro para manter ele saudável. Eu tenho uma recorrência para ficar mantendo ele saudável. É o que a ANS chama de modelo de remuneração baseado em valor. E não em atendimento, em quantidade de atendimento. É baseado em valor. Então, se eu estou gerando valor para o paciente, se eu estou mantendo ele saudável, se eu estou gerindo a doença dele de forma adequada, eu estou rolando um pagode aí. Eu acabo tendo esse ganha-ganha, entendeu? Que é o... Até no modelo suplementar, de saúde suplementar, também é ruim. Para o paciente ganhar, o convênio tem que perder. O paciente ganhar, o convênio tem que perder. Esse modelo não foi feito para dar certo, na minha opinião. Paciente, intermediadora de plano de saúde, médico, é um modelo que não foi feito para dar certo. A não ser que ele caminhe para o lado da medicina baseada em valor. E a atração desse médico para dentro da clínica, além de ser do tempo, dele poder ter a agenda mais cheia, financeiramente falando, é algo que é semelhante ao plano de saúde? Ou ele vai realmente enxergar um valor financeiro maior nesse programa que vocês desenvolvem? E como é que vocês fazem a gestão desses valores que vocês vão entregar? Porque, pelo que eu entendo, vocês têm quase que uma uberização de médicos para a rede de franquias que vocês têm. Vocês têm vários médicos que são homologados da rede e que vocês oferecem para os franqueados de vocês. Como é que isso funciona na prática, na captação e no acordo com esses médicos, financeiramente falando? A maioria dos médicos hoje são do nosso ecossistema, trabalham para a gente ou são parceiros do ecossistema. Então já é uma relação que a gente tem mais próxima ali com eles para precificar, né? Tem um hiato muito grande entre o preço de uma consulta particular e o que um convênio paga. E é exatamente por existir esse hiato que a gente consegue trabalhar nesse meio do caminho. Por exemplo, tem convênio hoje que, pasme, paga R$40 numa consulta, R$50 numa consulta. E uma consulta particular é 350, 400. Lá na nossa clínica é de 300 a 400, dependendo da especialidade. Então, olha o hiato que a gente tem aí. Quando eu coloco um cliente para dentro de um programa de acompanhamento, ele vai me pagar de forma recorrente e aquele especialista que fez ele entrar, por exemplo, se ele está num programa de acompanhamento de hipertensão, o cardiologista ele não paga, é subsidiado por essa recorrência. Mas se ele precisar de um neuro, ele vai ter desconto. Mas é um desconto que fica nesse meio do caminho. Ele não vai pagar um neuro R$40, mas também não vai pagar 350, entendeu? Ele vai pagar um neuro R$90, R$100, que é bom para ele, porque é um desconto relevante para o paciente, e é bom para o profissional, porque está ganhando 90, que é o dobro ou mais do que o plano de saúde. Então esse profissional, é óbvio que não é um profissional ainda daquele high ticket, né? Não vai ser um profissional que está acostumado a cobrar, às vezes, até R$1.000, uma consulta R$1.200. Mas é um profissional com uma qualificação boa. É justo um profissional ter que trabalha num ticket de R$300, como a gente tem hoje para particular. Eu acho super, como é que se diz? Justo para a remuneração do médico. Você faz 20 consultas num dia, você faz R$6.000 num dia. E até pelo tempo que ele vai dispor ali, né? Que, como você falou, são 15 minutos, 20 minutos. 15 minutos como parecer, tá? Não é uma consulta. Você não pode parecer que, pô, mas aí a consulta é 15 minutos. Não. 15 minutos é o parecer dele, que a gente recomenda que seja nessa faixa. Quando ele desliga até ele ter consulta, o médico presencial vai dar continuidade. Esse médico presencial, ele não tem tempo. Ele não tem agenda aberta comigo. Ele tá ali de 8 às 5 para atender. Então ele tem mais tempo, ele tem mais cuidado com o paciente. Qual é o perfil de médico ideal para estar nessa ponta? O médico da família, aquele médico que conversa com a família, que transcende o tratamento curativo, que olha o lado social, familiar, entendeu? Esse é o perfil de médico ideal. Ou o clínico mesmo, ou eventualmente até o recém-formado, mas porque ele está sempre com o suporte do especialista. Então esse médico ele tem mais tempo, ele tem mais condições de tratar o paciente num prazo maior. Os pacientes gostam, né? Porque eles, no fundo, eles querem atenção, cara. Entendeu? A verdade é que o médico, muitas das vezes, em 15 minutos... Eu fiz muita consulta de 15 minutos durante esse meu tratamento, agora oncológico, e resolvia o problema. Eu não acho que o que resolve o problema é consulta de 1 hora. O que eu acho que resolve o problema é vínculo com o médico. É você ir várias vezes no mesmo médico, entendeu? Então, se esse paciente está acostumado a ir naquele médico, foi atendido ali pelo Rafael, e depois, daqui a um mês, Rafael de novo. Aquele vínculo é que melhora a adesão, é isso que eu vejo. A consulta de 1 hora, beleza. É legal ali naquele momento, mas se for só uma consulta de 1 hora também isolada, eu acho que o paciente pode acabar não aderindo ao tratamento do mesmo jeito que uma consulta de 15 minutos, entendeu? Mas não sou a favor de consulta de 15 minutos, não. Eu só acho que o parecer do especialista precisa ser prático. E o restante o médico presencial faz. Vamos falar um pouco da franquia. Quais são os números, Flavinha, que tu vê hoje que o mercado pede, assim, precisa ter acesso
ser ofertado uma franquia para se entender se o negócio é viável ou não? O que você julga ser indicadores interessantes? Quando a gente fala de modelos de negócio que, de primeiro momento, as pessoas estão buscando, e eu imagino que o empreendedor não precise ser um médico para começar a empreender. Ele não precisa ter essa especialidade. Então, franquia contra franquia, independente do segmento, ela concorre entre si quando alguém está procurando por um modelo para empreender. E muitas vezes a faixa de valores iniciais para um investimento bom acaba sendo ali entre 200 e 300 mil reais. E você comentou com a gente nos bastidores que o investimento inicial fica ali na faixa de 800 mil, não é isso? Então, eu queria entender que se hoje existe a possibilidade de você criar, talvez até outros modelos de negócio dentro desse ecossistema que você já tem tão leve, que possa atender a esse tipo de investimento numa clínica que não seja de 300 metros quadrados, mas que seja uma clínica um pouco mais reduzida em espaço e acabe gerando esse investimento inicial menor para que você consiga atrair uma expansão mais acelerada. Como é que você enxerga isso? Então, na verdade, a gente está desenhando um novo modelo agora exatamente por isso. Eu sinceramente não acho que 800 mil é um investimento muito caro para esse modelo. Quando você pensa numa franquia, por exemplo, de academias, a montagem é 3 milhões e 800, por exemplo, Smart Fit. Eu falei nome aqui, né? Pode? Não, pode falar. É na faixa de 3 milhões alguma coisa, e tem sempre candidatos, né? Leads interessados. Bem menos que outros, mas tudo bem. Agora, antes de você terminar o teu raciocínio, 800 mil é já contando com equipamentos de... Sim, inclusive capital de giro. De quê? Porque você falou, tem equipamento de 400 mil. Você usa essas máquinas lá? Esse é um modelo menor, não. Por exemplo, esse modelo de 800 mil é um modelo que o franqueado teria um aparelho de raio-x, já no DRE projetado nosso, né? Não dá para alugar esse aparelho, não? Dá para alugar, mas a gente botou sendo dele, um raio-x, uma cadeira de odontologia, um posto de coleta de laboratório, que é o básico que a gente acha que tem que ter na unidade, na unidade de adesão. Então, e 4 consultórios, a montagem e 350 mil de capital de giro. A montagem fica em 400 e alguma coisa e o capital de giro mais 350. Então o que mais está pesando aí é o capital de giro e deve ser essa máquina de raio-x. Isso. Deve ser o que mais pesa aí. Isso. Agora, para você, olha um paradoxo. O modelo full, que é um modelo a partir de 1,5 milhão, é um modelo que tem um capital de giro menor do que a pequena. Por quê? Porque no modelo full entra a receita passiva dos parceiros da locação. E aí você acaba gerando o que eu chamo de ponto de equilíbrio antecipado. O que é o ponto de equilíbrio antecipado? É justamente você, de repente, inaugurar já até brequivado. Essa última unidade nossa, com 2.000 metros quadrados, eu inaugurei brequivado. Porque durante a minha obra, eu já fechei com um rapaz, com o médico da oftalmologia, da endoscopia, aí tem lá uma lanchonete, já estava fechada a lanchonete. Enfim, com todos esses parceiros dentro do meu sistema, eu já inaugurei com ponto de equilíbrio das minhas despesas operacionais fixas, equilibrado, entendeu? Então, assim, mas no nosso DRE projetado, que aí tá de acordo com a quantidade de programas que você vai vender por mês, enfim, a gente bota a partir de 8 meses o ponto de equilíbrio ali, a partir de 800 programas, que é mais ou menos 8 meses. Agora, Antônio, me explica por que você colocou 350 mil de capital de giro, só para deixar mais claro para a galera que está em casa a necessidade de ter um capital de giro para qualquer negócio. E quando a gente formata uma franquia, a gente precisa deixar explícito, né, para que vai o capital de giro, qual é o valor de investimento por categoria, qual é o teu payback estimado, qual é o teu faturamento estimado, às vezes uma curva de rampagem do teu negócio. E o capital de giro é o valor necessário, você tem que deixar no caixa da tua empresa para que ela pague as despesas ou o fluxo de caixa negativo dos primeiros meses até você passar do ponto de equilíbrio, onde a própria operação, o lucro da operação, vai estar remunerando o negócio. Quando você descreveu o teu modelo antes, você falou que o cara precisava ter poucos clínicos gerais em carteira mesmo, salário, um aluguel razoavelmente pequeno por conta do espaço e basicamente isso. Por que os 350 mil de capital de giro se a despesa é pequena e o negócio é leve? A despesa é pequena, mas é na faixa de 40 mil. Então, se ele levar aí uns 8 meses para brequivar, ele vai
consumir esse caixa. Lógico que no meio do caminho tem as vendas. A gente fez um desenho lá na formatadora, um DRE projetado até bem conservador, tá? A gente colocou uma média de 50 vendas de programas mês. Hoje a gente vende de 120 a 130. Mas a gente botou uma média 100 e poucos reais. 100 e poucos reais. Então ele levaria, nesse modelo sem renda passiva com locações, ele levaria uma média de 8 a 9 meses para atingir o ponto de equilíbrio. Ele começa o primeiro mês devendo 60, o segundo devendo 50, o terceiro devendo 30. Aí vai variar do quanto ele está pagando de aluguel, ponto, tudo isso. Performance do franqueado, tudo isso. Mas uma média bem conservadora fica na faixa de 350, porque ele vai ter 8 meses ali de fluxo de caixa negativo até brequivar. E o payback de quanto nesse modelo? 24 a 36 meses. O payback desse... Então, 8 meses para brequivar, e aí depois o 12º ele já deve estar com uma margem boa, porque como você trabalha com a recorrência, a cada vai 50 pacientes empilhando em cima do outro. Tem churn, né? Hoje a gente tem um churn de 7%, 6%. É pouco, mas hoje esse churn está atrapalhando um pouco a gente, porque 7% de 6 mil clientes ultrapassa a nossa capacidade de venda. Então a gente tem que abrir mais unidades e começar a expandir com novas unidades. E controlar bem o CAC LTV. Fazer um trabalho incrível aí de CAC LTV. O LTV hoje é na faixa de 18 meses. O que é suficiente para a gente, porque o break-even da operação ali acontece no 4º, 5º mês. Então a gente tem um LTV ali, um tempo de retenção de 18 meses, a coisa fica bem tranquila assim para a gente. Mas é um churn para a saúde, o normal é até 4,2. Não tem um número oficial assim para esse modelo de recorrência, eu utilizo o modelo de saúde, mas é na faixa de 6%, 7% de churn, só que 6% de 6 mil contratos, nós estamos falando de 360 contratos. Então você tem que vender muito para manter a mesma coisa. Então, é por isso que a gente precisa expandir, né? Mas eu estava falando do franqueado, né? Eu estava falando... Ai, me perdi aqui um pouquinho. Não, a gente está falando do valor do investimento. Isso, o valor do investimento. Falou que você tem um modelo aí que é maior, que é de 1 milhão e pouco, e você ia falar também que você está pensando no modelo... Isso. Um outro tipo. Aí eu tenho esse modelo maior, para mim, apesar do investimento ser um pouco maior do que os 850, vai para a faixa de 1,5 milhão, mas você tem um ponto de equilíbrio antecipado. Então, se o franqueado ali tiver o valor de investimento, tiver um budget para investir um pouco mais, ele tem porque ali ele tem um híbrido, ele tem 2 serviços. O serviço mesmo de prestação médica, de serviços médicos, e o de locações. Sim. Ele vira uma praça de alimentação. No meu livro eu até faço uma analogia com praça de alimentação, né? Na verdade, eu tenho um ecossistema, um shopping de serviços de saúde. Então, ali, sim, tráfego de pacientes ali dentro. E um modelo que a gente fez agora é um modelo de afiliadas, que a gente está desenhando, esse modelo ainda não está para o mercado, mas o que seria o modelo de afiliado? Você que já tem uma clínica e que você quer colocar o nosso modelo de programa de acompanhamento na sua clínica, sem virar bandeiras, sem pagar taxa de franquia, sem pagar royalty, literalmente sendo apenas um PDV do nosso programa. Eu vou lá, implemento o programa dentro da tua clínica, se fizer sentido para mim, eu tenho que ver o modelo da clínica, né, o fluxo, montagem, não vou fazer isso com qualquer clínica, mas se for uma clínica bem montada, com perfil bacana, a gente implementa o programa Companhia do Médico lá dentro e a gente o contrato é de parceria comercial. Você faz o atendimento presencial e eu faço o atendimento de especialista remoto. Vou ter basicamente a mesma parceria comercial que eu tenho com o franqueado em termos de split de pagamentos, né? Esse ticket que o cliente paga, ele é splitado entre a unidade de adesão e a gestora desse programa. Isso que você falou aí, pouquíssimos donos de clínica entendem e acaba bitributando. O split de pagamento ele é uma solução que pouca gente entende para justamente pular esse risco da bitributação, que às vezes deixa um modelo de negócio inviável. Eu estava comentando essa semana passada com um mentorado meu que fatura, vou te dizer quanto ele fatura por mês na clínica dele, 180 mil reais, ele tem uma margem de 3 a 4%, porque ele está bitributando todas as receitas que ele gera para os médicos, que pode muito bem botar no meio do caminho ali um sistema de split desse. O paciente paga uma única vez e é dividido para cada uma das pontas. Explica um pouquinho como é que você chegou nesse ponto e que tipo de
sistema você usa, até para deixar para a galera em casa uma dica legal? Então, a gente Ou se é próprio, né? é um sistema próprio. A gente tem um sistema de mercado para a parte de atendimento clínico, que é o FIGO, é um sistema de clínicas bem conhecido já e é um dos mais vendidos, pertence ao grupo da Dr. Alia. E a gente tem um sistema próprio nosso que a gente desenvolveu para a gestão desse programa de acompanhamento. Nesse sistema, o paciente, quando paga pelo programa, que ele paga aquela recorrência, é explicitado o valor entre serviços médicos, porque o programa de acompanhamento é um serviço médico. Sim. E uma parte do valor é explicitado, 20%, é explicitado para a gestora. A gente tem uma empresa chamada GCC, Gestão de Consultórios Compartilhados. Essa empresa faz a gestão dessa carteira. Essa empresa é uma empresa que não é médica, não tem KNAI de médico. Como se fosse a franqueadora. É, como se fosse... Na verdade, ela vai ser um parceiro homologado da franqueadora. A franqueadora vai fazer transferência de know-how e cobrar royalties. A GCC vai implementar um programa dentro da tua unidade franqueada. Esse programa, que quem me paga esses 20% não é o franqueado, é o paciente. Então, eu estou vendendo um produto híbrido, né? Estou vendendo um co-branding ali entre a GCC e a unidade Ou franqueada. seja, desse parceiro que é um agente comercial, você vai ganhar os 20%. Os 20%. Porque você não vai estar ganhando nem os royalties, nem nenhuma taxa. Abrindo para essa solução mais nova que a gente está desenhando, que é do afiliado, justamente para cair nessa... fugir desse investimento, até pelo momento mesmo do país, eu acho que está difícil realmente alguém querer investir um pouco mais caro. Então a gente tem parceiros que estão querendo investir nesse modelo, não tem taxa de franquia, não tem royalties, ele só precisa ter uma clínica bem montada que faça sentido para a gente chancelar, colocar nossa marca lá e virar um PDV. Faz muito sentido e outros mercados já validaram sistemas similares como o mercado educacional de faculdades, pós-graduação. Isso. Quando eles instalam polos, que eles chamam de polos, né? Dentro de escolas, escola mesmo, ensino fundamental. Aí chega uma bandeira de pós-graduação ou de alguma faculdade e fala assim, cara, posso pegar o teu espaço, posso pegar a tua estrutura que tu já tem e montar um polo onde eu possa oferecer algumas aulas ou ser só pontos de fazer prova ou coisa nesse sentido. E aí tem uma relação bem interessante dessas de comissão, afiliação. Eu achei esse modelo também muito interessante. Sem um modelo mais... Tem muita gente para indicar já. Tem muito cliente nosso, muito mentorado nosso que é de clínica e é uma receita extra para eles, né? Na verdade, é um serviço extra que vai virar uma receita extra. Na verdade, o nosso perfil de investidor ideal, você falou do empresário, não precisa ser médico, né? A gente tem 3 perfis principais aí de investidores para esse modelo da companhia do médico. Primeiro, o empresário que quer ter uma receita, quer ter um modelo de negócio com previsibilidade de receita, margem, escala, recorrência. O médico que quer sair daquela vida ali de plantões, de vender hora trabalhada, investir, ter um empreendedorismo na saúde. E, eventualmente, até o especialista. O especialista que já venceu no nicho dele, que já tem um consultório bem consolidado em Alphaville, enfim, atendendo celebridade, mas ele pode pensar num modelo desse como uma renda passiva, porque esse é um modelo despersonalizado. Se você é médico e já tem seu consultório bem estabelecido, você pode investir nisso aqui de maneira despersonalizada, você não vai atender lá. Esse médico precisa atender lá. Mas ele está dentro do negócio dele, ele entende, enfim. Eu vejo, cara, isso é polêmico, mas eu vejo o médico vantagem competitiva em algumas... Quando o assunto é empreender na saúde. Porque ele tem o capital financeiro para isso. Eu quebrei em 2008, em 2009 eu estava reerguido. Então a gente volta para... Então o capital financeiro, sem dúvida. Capital intelectual. O médico é inteligente, né? Eu vou lá, faço uma mentoria com o Rafael Matos e eu acho que eu tenho condições de aprender em 6 meses o que ele vai me ensinar. Capital intelectual, eu acho que eu tenho. E eu passei pelo Anderson, aprendi, a gente estava conversando aqui sobre fazer alguma coisa agora com Quintanilha, com Pedro. Então, capital intelectual. E o mercado, ele valoriza muito skills como acolhimento, empatia, coisas que o médico aprende na faculdade. Vai esquecendo ao longo do caminho, é verdade? Mas a faculdade de medicina talvez seja a única faculdade que entrega a formação técnica e skills também, assim, de acolhimento, de empatia. A gente tem um sobrinho que está no 2º ano de faculdade de medicina que já sobe comunidade para fazer anamneses e aprender ali relação médico-paciente no 2º ano de faculdade. Muito legal. Entendeu? Então o médico ele tem isso. E a persuasão, né? Persuasão na hora de sugerir um programa de acompanhamento, o médico tem um poder de persuasão muito grande. A autoridade do médico ainda é muito relevante. Então eu acho que o médico tem algumas vantagens competitivas, sim.
Lógico que perde para um cara com mentalidade empreendedora, mas ele pode ser esse cara de mentalidade empreendedora. Tem muita gente que está ajudando os médicos nessa jornada, né? E que bom ver que você é um cara que se atentou para esse lado, cara. Hoje tá com uma história muito legal, uma trajetória muito bacana. Eu tenho dúvida que você vai crescer muito, Antônio. Gostei muito do nosso papo. Eu vejo modelos de negócios todos os dias diversos, os mais diferentes, os mais inovadores, dos mais escaláveis. E, cara, fazia tempo que eu não via nada diferente como eu vi hoje. Principalmente num setor que tá há tanto tempo fazendo a mesma coisa. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. E se você permitir fazer uma última pergunta, e se você, olhando para legado agora, você está construindo um grande legado com um modelo de negócio incrível, e qual é a principal mensagem, a mensagem mais profunda talvez que você poderia deixar para médicos, empreendedores e empreendedores da saúde que estão nesse caminho galgando e buscando crescer, escalar o seu negócio, escalar a sua clínica? Qual a principal mensagem que você deixaria para essas pessoas que talvez fossem as pessoas que estavam lá em 2008 como você estava e agora tendo esse futuro que você tem hoje, esse império que você está construindo, o que você consegue deixar de mensagem para eles? A maior mensagem que eu deixo, assim, como médico empreendedor, é que é possível empreender na saúde fora do modelo high ticket. Você não precisa acreditar, a maioria dos médicos que estão fazendo mentoria estão aprendendo a precificar protocolos de atendimento e crescer no modelo high ticket. Isso é bacana, é um nicho, mas você tem como empreender um outro nicho, entregando saúde para quem mais precisa, equidade, acessibilidade para quem mais precisa. Tem vários modelos de mercado aí que provam isso. A Smart Fit é um desses. A Smart Fit veio com um modelo de ser uma academia acessível. Então, eu não gosto desse... Às vezes as pessoas chegam para mim, então você tem uma clínica popular. Não, eu não tenho uma clínica popular, eu tenho uma clínica low cost, high value. Eu entrego valor num preço acessível. É aquele ato que eu conversei. Eu não estou cobrando 40, mas também não estou cobrando 2.000, estou cobrando 350 na consulta particular, estou gerando recorrência, então estou gerando equidade, acessibilidade para quem mais precisa. É possível empreender nesse modelo, entendeu? A gente tem números, o número de saúde hoje, se eu não me engano, está em 42 bilhões, a gente gerou de receita ano passado com a medicina privada, contra 20 bilhões no segmento de estética. Então, assim, estética, a gente acaba achando que a estética é o melhor caminho, né? E é um caminho, né? É um nicho, mas é possível você escalar, você tem um mercado endereçável muito maior, você vai entregar valor para o paciente que mais precisa, com acessibilidade. Esse é o meu propósito, assim. A recorrência, ela precisa ser financeira e de atendimento, o ecossistema precisa ser para compartilhamento de custos, mas ele precisa ser também para entregar mais valor para o paciente, que vai encontrar tudo num só lugar, enfim. Hoje, a prioridade do paciente na contratação de serviço, a primeira coisa que ele coloca é conveniência, depois marca, depois preço. O paciente quer conveniência, ele quer isso, ele quer acessibilidade, ele quer encontrar soluções perto de casa, numa clínica de bairro, entendeu? E se a gente entregar isso para ele, a gente está fazendo uma medicina ética, baseada em evidência. Eu acho que é isso que o meu diferencial, assim, de conseguir entregar isso para quem mais precisa, entendeu? Retribuir o que foi feito por mim, que eu fiz todo esse meu tratamento sem pagar um médico high ticket. Eu fiz tudo pelo meu plano de saúde, todo mundo me tratou super bem, eu tive um tratamento de qualidade, mas eu não precisei usar de recurso meu para... Não, vou pagar um cara que cobra 2.000 para resolver minha cirurgia. Eu operei com um cara que é o bambambã do Brasil, ele recebendo talvez R$50 do plano de saúde, entendeu? Então tem muito médico que dá para empreender na saúde, aproveitando esse ato, sem precisar ir para o high ticket como se fosse a única solução para sair do plantão e do convênio. Tem como ganhar dinheiro nesse meio do caminho aí. Uau, gostei demais. Muito legal, Stein. Antônio, parabéns mais uma vez. A gente assistiu hoje um case, né? Um case de inovação, né? Um case de ecossistema, um case de uma mudança de carreira e posicionamento de carreira baseado numa visão, né, estratégica de negócio. Um case de posicionamento de marca low cost, high value, como ele falou aqui. Um case de franquia, né, de um modelo de franquia e de um modelo de adesão. Cara, um case completo, recheado. 360 para você levar para casa aí, cheio de aprendizado. Espero que você tenha curtido esse episódio. Antes de chegar no fim do fim,
Queria te dizer que no dia 14 e 15 de junho eu estarei junto com o Joel J, vários outros empresários de sucesso, na maior imersão de escala de negócios do Brasil, o Scale Show, aqui em Alphaville. Você tem que estar, Antônio, você tem que estar com a gente lá, hein? Então, além do Antônio, ó, que já confirmou aqui a presença dele, também vários outros grandes empresários para fazer um networking de altíssimo nível e tá ali tendo acesso a uma metodologia muito prática de escala de negócios. Vou deixar a Flavinha para finalizar o episódio de hoje. E é assim que eu me despeço de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Obrigada mais uma vez, Antônio. Gente, obrigada por assistir até aqui. Foi incrível esse papo. Espero vocês no próximo Franquia Cast.